What's up, y'all? How you doing? That's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Today, we're gonna talk about the difference between there be and have. E essa é uma pergunta que eu recebo quase que semanalmente. Teacher, mas peraí, é have? Ou é aquele outro lá? There is, there are. Vamos aprender? Let's go! Well, the first thing you have to understand is that the difference between there be and have comes down to existence and possession. E o que isso quer dizer, teacher? There be é um verbo para falar sobre a existência de alguma coisa. Que algo existe ali, que algo está ali, ou tem essa coisa. Por isso que a gente faz uma confusão, né? Porque a gente aprendeu que o verbo ter é o verbo have. Ele pode ser o verbo have e pode ser o verbo there be. Agora vamos falar desse there be. Lembra quando você estava lá na quinta série? E o que a gente aprendeu? Números, what is your name e o verbo to be. E aí repetiu isso na sexta série, até a oitava, e aí depois no primeiro ano, e aí chega agora e fala assim, nossa, teacher, eu quero fazer aula, mas eu não quero aprender esses negócios de verbo to be, não. Verbo to be é base da língua inglesa. Se você não souber, muita coisa você não vai saber. Por exemplo, there be. Be é o verbo to be. E a gente tem duas formas do verbo to be no presente, tirando a forma do eu, né, que é I am. A gente tem mais duas, que indica singular e plural no there. Porque se eu falar you are, pode ser plural ou singular. Então o are não quer dizer que é plural sempre não, mas nesse caso vai ser plural. There are é plural. There is é singular. Ou quando a gente fala sobre algo incontável, por exemplo, água. Não dá para contar água, né? Eu pego um copo d'água e falo assim, olha, tem 715 águas aqui. Não dá para contar, é incontável. Então eu vou falar, there is some water in this cup. Então, existe, né? Ou há, do verbo haver, água nesse copo. Ou, em português, a gente fala assim, tem água nesse copo. Por isso que muita gente confunde com o verbo have. E aí, essa frase é uma frase comum, mas ela é errada. Have some water in this cup. Não pode usar o verbo have. Por quê? The difference between there be and have comes down to existence and possession. There is some water in this cup. There is some water in this cup. Então você já sabe a base. Vamos para os exemplos. Let's go. Alright, so we're going to start with the verb there be. So we're going to use the two forms, there is and there are. There is para singular, there are para plural. There is a new restaurant downtown. There is a new restaurant downtown. Tem um restaurante novo no centro. Aí, teacher, aí você me complica. Porque tem não é have? Calma, velho. Calma. É o verbo haver aqui. Quando você pode substituir o verbo ter pelo verbo haver, você não pode usar o verbo have em inglês. Guarda essa, hein? Então, ó, tem um restaurante novo no centro. Eu posso falar há um restaurante novo no centro? Can I do that, babe? Yes. Então o verbo é? Have. Não faça como a Nathalie, presta atenção. Quando eu tenho o verbo ter e eu posso substituir pelo verbo haver, em inglês vai ser there is, se for singular ou incontável, ou there are, se for plural. There is a restaurant downtown vai ser traduzido como tem um restaurante novo no centro ou há um restaurante novo no centro. Beleza? Second example. Eu sei que você já conhece a frase the book is on the table. Que quer dizer que o livro está em cima da mesa ou sobre a mesa. Essa aqui eu vou mandar para a Nathalie para ver se ela está prestando atenção, tá? Tem muitos livros sobre a mesa. Have books on the table. Tá prestando atenção, galera? Tá? Tá? Manda aqui para ela. Natalie, pay attention to the class. Não pode ser have books on the table. Eu posso falar tanto existe como há livros na mesa. E quando a gente pode fazer isso, qual que é o verbo que a gente usa em inglês? Have. Errou de novo! Não sigam a Nathalie, sigam o Teacher Rodrigo Nonato. E falar em sigam o Teacher Rodrigo Nonato, eu tenho um Instagram, e esse é o Instagram aqui, ó, teacher.rodrigononato. Segue lá. Se o verbo for ter, e ele pode ser substituído pelo verbo haver,
O verbo é there be. Não pode usar o verbo have. A frase tem muitos livros sobre a mesa é there are, porque é plural, there are many books on the table. There are many books on the table. Isso é um erro comum de nós brasileiros. Nós brasileiros, falantes de português brasileiro, a gente tende a fazer uma tradução de palavra, né? Tem have. Ah, então é have books. Have many books on the table. Não dá para falar assim. There are many books on the table. Third example, let's go. Yo, what's up, man? Yes. Yeah, I checked the plan. Mm-hmm. Oh, really? Yeah, but look, there's a big problem with this plan. There is a big problem with this plan. O que quer dizer isso? Agora a Nathalie vai acertar. So the sentence, babe, is there is a big problem with this plan. Traduza. Tem um grande problema com esse plano. Mas por que eu falei there is a big problem with this plan e não falei have a big problem with this plan? Faz isso comigo, não? Porque quando eu tenho o verbo ter e ele pode ser o verbo haver, eu uso o verbo there is ou there are. And that's how we're going to the example number 4. Let's go. I don't know if you remember that, but last January, December and January, Natalie and I went to New York. E foi bom demais. Babe, we went to 2 different parks in New York City. What are the names of these 2 beautiful parks that we've been to? Central Park. And? Bryant. Bryant Park. E uma coisa que a gente adorou nessa cidade é essa frase aqui, ó. There are beautiful parks in the city. There are beautiful parks in the city. Agora já ficou fácil, né? There are é o verbo ter, mas ele pode ser substituído pelo verbo haver, né? Posso falar tem parques bonitos na cidade ou há parques bonitos na cidade. Ah, beleza, teacher. Então agora ficou simples porque que é there are beautiful parks in the city. Example number 5. So here is one sentence that, usually this happens here in this house. There's no milk in the fridge. There is no milk in the fridge. How would you translate this sentence into Portuguese? Very simple, right? Não tem leite na geladeira. Não há leite na geladeira. 2 formas, né? Pode ser o verbo ter e o verbo haver. Por isso que é there is no milk in the fridge. Então, there is, there are, ficou tranquilo, né? E agora você entendeu a diferença entre esses dois, né? Lá no início dessa aula, eu falei assim, ó. The difference between there be and have comes down to existence and possessions. A diferença entre there be e have se dá em torno de existência e posse, né? Existência para o there be e posse para o verbo have. Então vamos ver alguns exemplos com o verbo have e vamos ver se dá para substituir por there is e there are. Babe, this is my question to you. The sentence is, I have a new phone. I have a new phone. How would you translate it? Eu tenho um telefone novo. Beleza. Dá para eu falar there is a new phone? Não. Não dá, nem cabe, né? É difícil até de fazer. É difícil de errar isso. E esse vai ser um erro que provavelmente você não vai cometer, porque você sabe usar o verbo have. Que é igualzinho o posse em português. Eu tenho um telefone novo. I have a new phone. Eu tenho 2 irmãos. I have 2 brothers. Acabou. É direto. Não dá para pôr there is, there are. Mas agora, se eu puder substituir esse verbo ter pelo verbo haver, aí você volta lá no there is, there are. Eu posso falar assim, ó, eu há um telefone novo? Não dá, né? Então eu não posso pôr there is e there are. Sacou a diferença? Se fosse no passado, havia 2 irmãos. Havia 2 irmãos. There was? Não, porque são 2 irmãos. É plural, Were. there were. Exatamente. Mas usaria o there. Usaria, porque havia 2 irmãos, there were 2 brothers. Havia 2 irmãos nessa casa que jogavam futebol. There were 2 brothers in this house that played soccer. E eu poderia falar isso com o verbo have? Jogando o verbo have para o passado? Não, porque se pode usar havia, tem que usar o verbo there is, there are. Very good, babe. Very good. We have a meeting at 2 p.m. We have a meeting at 2 p.m. Essa aqui pode confundir, tá? Nós temos uma reunião às 2 da tarde.
We have a meeting at 2 p.m. Só que eu também posso falar a frase assim, ó. Tem uma reunião às 2. Há uma reunião às 2. Eu não posso falar assim, nós havemos uma reunião. Não, nós temos. We have a meeting at 2. Mas se a frase fosse, tem uma reunião às 2, esse tem pode ser substituído pelo verbo há. Há uma reunião às 2. Aí seria, there is a meeting at 2. Next example. Okay, the next one is, don't forget to smash the like button. Deixa seu like aqui, gente, aperta nesse joinha pro YouTube entender que esse vídeo é bom. Então se inscreva no canal, faça parte da comunidade. Se inscreve e aperta no sininho, você vai receber a notificação. Ó, Teacher Rodrigo lançou um vídeo novo ali, vou aprender uma coisa nova hoje. Beleza? My house has a big backyard. My house has a big backyard. Então, a minha casa tem um quintal grande. Ah, teacher, peraí. Então não é o verbo have aí, não? Por que mudou para has? Eu posso substituir o my house pelo pronome it. Para he, she. It, eu uso o verbo conjugado. Has, terceira pessoa do singular. My house has a big backyard. Então, a minha casa tem um quintal grande. Posso pôr o verbo there is aqui? My house there is, não dá. There is e there are geralmente iniciam as frases. Uma outra forma para você pensar. Começou com have, tá errado. Deve ser there is e there are. Have two books. Começou com have, tá errado. There are two books. Aí você fala assim, I have ou I there is or there are. There is, there are, inicia a frase. Então vai ser o verbo have. Olha esse exemplo aqui, ó. They have a lot of work to do. They have a lot of work to do. Eles têm muito trabalho para fazer. Se começou com they, o verbo é have. Não tem jeito de falar there are a lot of work to do. Não dá. A gente pode falar assim, ó. Tem muito trabalho para ser feito. Como que você traduziria essa frase? Deixa ela aqui. Tem muito trabalho para ser feito. I'll see you in the next one. Bye.